falando, ainda respirando ares portugueses, a gente passa a bola para Léo Sampaio, que vai começar, né, a dar início a essa gastronomia que é tão apreciada no mundo inteiro. Léo? É isso aí, Alex. Concordo com você. Em homenagem à nossa correspondente internacional aí, nossa querida Vandíssima Chase aí. Quem está aqui, né, diretamente também de Portugal, mas já é baiano, já está batizado aí, é o nosso querido chefe Vitor Pires. Muito obrigado, né, pela sua presença. Obrigado a você. Nós vamos fazer hoje aqui, minha gente, esse prato maravilhoso, certo? Que é um bacalhau à Brás. E eu quero saber de tudo, por que esse bacalhau à Brás. Mas antes, bora bater um papo, né? Falar um pouquinho de você. Tava conversando aqui com o Vitor, ele já tem uns 8 anos que mora aqui em Salvador. Me conte como foi a sua vinda para o Brasil, sua vinda aqui para a Bahia. Foi muito fácil, né? A minha história de vida, eu acabei casando, né, com uma baiana, né? Normalmente dizem o que é que a baiana tem. Eu fui... Descobriu os segredos da baianidade, né? Eu fui enfeitiçado por uma. Então vim para cá, foi muito fácil, né? Até muito bem recebido aqui na Bahia. Os baianos também são muito receptivos, né? E toda a gente, né, tem abraçado bastante, né, desde a minha gastronomia. Também tenho gostado muito da cidade, das pessoas em si. Para mim tem sido um prazer ao longo destes 8 anos e meio que já cá estou. Que maravilha. Já foi, né, batizado aqui com o Axé da Bahia. Pois bem, hoje, né, como eu falei, em homenagem aí a essa viagem da nossa querida Wanda Chase, que está lá fazendo essa cobertura especial da lavagem né, do Santo Antônio, que vai acontecer no domingo. Já esteve lá em Paris também. Vocês acompanharam aqui com exclusividade no QVP, no Programa Universo, na programação da TV Iratu. A gente vai fazer esse bacalhau à Brás. E eu já fiz logo essa pergunta antes de entrar ao vivo, né? Curiosidade de Leonardo, por que o nome, né? O que é que tem aí de diferente esse bacalhau, o preparo dele, né? O bacalhau à Brás. Exatamente. O à Brás, ele foi uma técnica que foi criada em Portugal, que normalmente, né, aqui temos todos os elementos praticamente de um prato tradicional português, né, desde o bacalhau, a cebola, o alho, batata, tomate e o bacalhau, e depois ele é finalizado então com um ovo, não é? Que acaba dando uma cremosidade a mais ao prato, e essa técnica do acrescentar o ovo, porque ele tem que ser posto numa temperatura ideal para não virar uma omelete, não é? Para assim seja, e então ele vai dar uma cremosidade no final que deixa o prato bem suculento e o bacalhau fica muito bom. Fiquei curioso. Vamos começar o preparo então? Vamos sim. Ok. Chefe Vitor Pires aqui, minha gente, fazendo o bacalhau à Brás nessa sexta-feira, ao vivo aqui no Programa Universo. A gente vai acompanhar agora o passo a passo da preparação desse bacalhau, que é um prato que todo baiano, todo brasileiro, na verdade, gosta, né, de um bacalhau. É difícil você encontrar pessoas que não gostam de comer um bacalhau. Primeiro, né, normalmente os pratos de bacalhau entra sempre a cebola. Certo. É bom também dar Normalmente eu gosto sempre, porque eu já vi que várias pessoas, né, que entram em contacto também comigo no meu Instagram têm algumas dúvidas sobre o bacalhau, né? Eu trouxe, neste caso, 3 bacalhaus diferentes, que neste caso o que eu vou utilizar é o bacalhau desfiado. Né? Que neste caso, para esta receita, eu vou utilizar a parte da cauda do bacalhau e da barriga. Sim. Né? Eu trouxe também o lombo de bacalhau, que normalmente para este tipo de confecção acaba-se não utilizando. É melhor ser feito na questão do forno, né? Cozido ou até confitado, né? Para conseguir a pessoa lascar. Neste caso, não é tão interessante desfiar ele, né? Porque acaba sendo a parte mais nobre do bacalhau. Chega a ser um sacrilégio, exatamente, né? Fazer isso com um lombo de bacalhau. Eu costumo dizer sempre que é como uma pessoa pegar no filé mignon e fazer carne moída. Pois é. Então acaba que... Boa comparação. Então acaba sendo não muito interessante pela questão de ser muito nobre. E temos depois que eu trouxe, que eu vejo que normalmente as pessoas também têm aqui ficam meio na dúvida, que é o chamado tipo de bacalhau, o saité, né, que se vende em muitos dos supermercados aqui em Salvador. Não é? Não deixa para pratos que se utilize o bacalhau desfiado, ele serve, né? Até fica um pouco para as pessoas em casa que queiram fazer um prato de bacalhau um pouco mais económico, ele acaba
suprindo, fazer receitas como bolinhos, por exemplo. Entendi. Ele também é Os bolinhos de bacalhau que todos gostam no barzinho, né? Dia de sexta-feira, então, hoje, né, minha gente? Quem vai sextar? Então, esse aqui dá seria o para ideal. fazer de uma forma mais económica. Normalmente este seria o ideal, né? O que eu vou utilizar, mas neste caso ele consegue suprir também e fazer da mesma forma. Portanto, fica aqui mais ou menos para as pessoas, né, desmistificar um pouco a questão do bacalhau. Aproveitar, Vitor, né, que você falou sobre bolinho de bacalhau, o segredo de um bom bolinho de bacalhau, porque eu já comi bolinhos de bacalhau incríveis, outros nem tanto. E as pessoas me falam que o segredo é a quantidade de batata que é para se colocar. É isso mesmo? O Não. segredo, o sucesso do bolinho de bacalhau? Também a quantidade da batata e o tipo da batata. Normalmente, esta batata que nós encontramos no mercado aqui, que é a batata inglesa, Sim. ela acaba não sendo a mais indicada para criar, que é o que nós nos bolinhos de bacalhau chamamos a pomme, que é o puré de batata. Então ela não é tão indicada para utilizar, não é? Mas no caso, né, fazer um contrabalanço com a questão da cebola, alho, o bacalhau e a batata, para poder fazer as canelas, aí dá para ficar proporcionalmente, não é? Sempre bom ter um pouquinho mais de bacalhau, Com não é? certeza do que de batata, né? De batata, exatamente. Colocou aqui azeite, colocou aqui a cebola. E a cebola, este processo acaba demorando um pouco mais porque nós vamos querer uma cebola um pouco mais dourada. Certo. Então é um processo que demora, né? Eu sempre indico para as pessoas lá em casa para terem sempre um pouco de paciência para cozinhar, porque Tudo para bem. fazer Aqui coisa... você colocou quanto de cebola? Eu coloquei 2 cebolas. 2 cebolas. 2 cebolas, né? Aí nós acabamos, se quisermos, podemos até tampar para ela Adiantar ir o processo. dourando. Também para adiantar o processo, se as pessoas quiserem, dá para fatiar a cebola mais fina, né? Sim. Que vamos acelerar o processo, mas neste caso aqui acaba sempre demorando um pouco mais, né? Para ela ficar com aquela crostazinha e dourada da maneira perfeita. Depois, no final, põe-se o alho. Também é algo que as pessoas também têm que ter atenção, que eu vejo muitas pessoas Já colocando imediato o alho. Exatamente, aí acaba queimando o alho. E aí, meu irmão, um alho queimado amarga não só, né, a Exatamente. boca, como a alma também. Exatamente. Vitor, você em Salvador, você tem estabelecimento, você faz atendimento, né? Faz assim, aniversários, casamentos, buffets. Eu, em Salvador, eu costumo trabalhar com chefe a domicílio ou personal chef, não é? Que normalmente eu levo um serviço de restaurante a casa, não é? Fecho um cardápio, que normalmente, não é, tem 4 entradas, prato principal e sobremesa, um menu completo, e faço então o serviço na casa das pessoas, não é? Ofereço esse serviço de restaurante a domicílio para que a pessoa sempre consiga ter o melhor serviço no conforto da sua casa. Que maravilha. E o bacalhau sempre é o pedido? É bacalhau e polvo. Polvo. É, Adoro. são 2 dos pratos que... Eu sou suspeito, eu gosto do bacalhau, mas meu prato predileto, né, num prato português, eu gosto de um bom polvo. O bacalhau e o polvo. O bacalhau e o polvo são os mais pedidos, né? Porque as pessoas tendem sempre, como sou português, a acabar pedir mais pratos, né, típicos portugueses, né? Desde do lombo do bacalhau, bacalhau à brás, bacalhau com natas, o polvo à lagareiro. Sim. Também. Polvo alagareiro e o polvo, as batatas murro. Com batatas ao murro. Então, esses são gostoso. os pratos que as pessoas mais pedem para fazer. Já fez muqueca com bacalhau aqui? Ainda não, mas gosto muito de moqueca, já fiz, normalmente eu faço mais em casa, assim, com camarão, polvo, mas adoro moqueca. Acho Maravilha, maravilha. Ó, estamos aqui com o chefe Vitor Pires, nós estamos fazendo um bacalhau à brás, certo? Em homenagem à nossa querida Vandíssima Chase e a todo esse momento que a TV Aratu está vivendo também com esse projeto, né, das festas populares no exterior. A gente esteve lá na França, na Lavagem Madeleine, e agora na Lavagem de Santo Antônio, que vai acontecer no domingo. Então, a gente está fazendo esse intercâmbio gostoso, culinário, e eu passo a bola para Alex. Mas a gente vai voltar, mostrando aqui esse processo todo, já, ao vivo aqui no programa Universo. A gente está aqui com o chefe Vitor Pires. E qual o próximo passo aqui, chefe? Me diga aí. o próximo passo agora, dá para ver que a cebola já chegou no momento da caramelização que nós queremos, né? Agora, nesta parte, né? E outra coisa também que as pessoas devem ter sempre em conta é que a cebola, muitas vezes ela parece que é uma grande quantidade, mas quando ela carameliza, Ela desidrata, né? Exatamente. Aí ela fica bem menos... Murchinha. Bem murchinha. Tão saborosa. Agora, esta é a parte que nós entramos então com o alho, não é? Para misturar bem com a cebola.
E outra dica que eu também vou dar para as pessoas lá de casa é a questão que muitas vezes acabam jogando fora os talos dos coentros. E para quem me conhece sabe que eu gosto muito de usar então no refogado os talos dos coentros, que acaba dando um aroma e um sabor bem a mais, não é? Dar um sabor bem a coentro. Agora, e outra coisa também é que as pessoas normalmente também me perguntam muitas vezes, não é? Cortar bem fininho. Rapaz, é toda a técnica, até para cortar, Exatamente. né? E acrescentar então aqui. Você dá assessoria domiciliar? Como é que é esse trabalho aí, Vitor? Isso, Você dá um tutorial, uma aula? Como é que funciona isso? Funciona mais, né? Eu trabalho mais como chefe a domicílio. Chefe mesmo, a no domicílio, caso. né? Exatamente. Mas também depois tem o meu Instagram, que é chefe Vitor Pires, não é? Certo. Que eu acabo dando também algumas dicas, faço algumas receitas, né? Estas assim de bacalhau com outros pratos também. Então, mas hoje em dia é mais como chefe a domicílio que eu trabalho. Certo. Ó, a gente vai ter que dar uma adiantada para poder mostrar logo. Certo. Porque que olha essa aí. Pronto, o programa já tá. Quer aumentar um pouquinho esse fogo? Vou aumentar agora. É bom aumentar, né? Para dar uma adiantada Outra aí. coisa, quando se mete o alho e o coentro, pode-se entrar então com o bacalhau, não é? Aí ele entra nesta parte, até para podermos juntar ele com a cebola, que vai dar um gostinho também passar para o bacalhau. Sempre ser generoso no azeite, não é? Porque aí acaba dando um saborzinho a mais. E outra coisa muito importante, que é esta receita, ela para as pessoas que cada vez, os vegetarianos, né, existe mais vegetarianos, podem optar por fazer esta receita, substituir o bacalhau com legumes, não é? No caso. E também muitas pessoas, muitas vezes que têm algumas sobras de frango em casa, Pode também substituir o bacalhau pelo o frango. bacalhau pelo frango. Dando continuidade aqui, ó. Depois que deu a refogada, jogou a batata palha aqui. E aí já tá praticamente pronto, né? Exato. Agora é só dar uma misturada aqui, não é? Com a batata palha. E agora é só o tempo de praticamente o bacalhau, ele vai esquentar um pouco a batata, diminuir o fogo. Sim. E esta é onde normalmente as coisas dão errados, que é na junção do ovo. Este ovo, ele vai entrar... São quantos ovos aí? São 3 ovos e 3 gemas. Ou seja, são mais ovos, mais gemas do que ovos, que normalmente é o que vai deixar o bacalhau cremoso. Só vai dar o tempo aqui de incorporar, não é? O importante é ele não virar uma omelete, não é? Para que fique cremoso, Entendi. neste caso. E finalizar então com o coentro em cima. Pronto. E olha, a gente já aqui com o prato já todo montado. Deixa eu só experimentar. Maravilhoso. Ô, chefe, vou aproveitar, já pedir para você passar os seus contatos aí, sua rede social, para quem quiser saborear e degustar dessa sua arte. Portanto, o meu Instagram, né, é Chef Vitor Pires, não é? Lá, além de ter várias informações dos meus eventos, tem também algumas receitas que eu também passo. E também, né, o meu contacto, que é 719-9988-6214, né, para quem quiser entrar em contacto pelas questões de cardápios, saber valores, opções também, pode entrar em contacto comigo, que vai ser um prazer, né, fazer na vossa casa. Chefe, muito obrigado. Obrigado a Daqui vocês. a gente vai degustar agora. Olha que prato lindo, gente. E a gente vai ficando por aqui, desejando um excelente final de semana a todos vocês. Na segunda-feira, a gente está aqui com fé e Deus, logo depois do QVP com Casimiro Neto.